eu tô de volta conversando com o Dr. Roberto Girola, que é psicanalista, e vai conversar com a gente sobre paixão versus amor. O programa tá de volta e olha só, a gente conversa agora sobre paixão versus amor. Eu tô tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Roberto Girola, que é psicanalista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, já. Também escritor de vários livros. E olha que tema, hein? Paixão versus amor. Se fala muito sobre isso e a gente sempre tem dúvidas, não é verdade, doutor? Sim, esse é um tema quente, né? E eu queria começar te pedindo para explicar pra gente qual é a diferença de paixão e amor. Sim, existe uma grande diferença. Na realidade, nós usamos a palavra amor para definir qualquer tipo de relação amorosa. Mas, só para você ter uma ideia, Freud definia a paixão como um tipo de doença, como um tipo de neurose, né? E é a característica da paixão. A paixão, na realidade, está próxima do enlouquecimento, né? Porque ela não está baseada numa relação de verdade. O apaixonado não se relaciona com a Jaque, mas se relaciona com uma mulher que ele criou na sua cabeça e que ele idealizou e que um dia ele viu na rua e identificou em você. Então ele se relaciona com você achando que você é essa projeção que ele faz. Isso é um perigo. É um perigo enorme, porque aí nasce a necessidade muito comum, né? Dizem que é sobretudo nas mulheres, mas nos homens também, de querer mudar o outro, né? Imagina, nós, as mulheres, imagina, eu acho que a gente ganha mesmo nessa aí, doutor. A gente ganha um pouquinho querer mudar o outro, né? Mas os homens também acontece isso às vezes, também, né? Também. O senhor falou e faz pensar, muitas vezes a gente, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Sim. Quer encaixar o outro no nosso sonho. Exato. Eu costumo dizer, eu queria saber se tem alguma relação com isso, doutor, que quando eu tiver minhas filhas eu vou tomar muito cuidado com esse negócio dos contos de fadas. Porque, tudo bem, eu tenho 28 anos, sou casada, realizada, mas antes disso tive algumas frustrações, principalmente quando eu era mais novinha, porque você fica esperando aquele príncipe encantado do conto de fadas e idealiza que a pessoa que você está namorando é aquele príncipe encantado, e isso na verdade não existe, não é, doutor? Exatamente. Isso responde, na realidade, a uma necessidade que nós temos desde criança, desde bebê, quando nascemos, de encontrar esse ser, né? Que é um ser totalmente construído dentro do nosso mundo interno e que inicialmente é a mãe, né? A mãe é a que mais responde a esse ser. Por quê? Porque a mãe, ela se adapta, normalmente, se é uma boa mãe, se adapta às necessidades desse bebê. Então, o bebê consegue fazer com que a mãe realmente seja aquilo que ele construiu dentro dele, né? Em psicanálise se chama de objeto subjetivo, porque um objeto está lá fora, mas na realidade não é objeto que está lá fora, é do sujeito, é da pessoa que constrói. Então, a mãe responde a esse papel. E nós continuamos, sobretudo se a primeira relação não foi muito boa com essa mãe, continuamos procurando esse objeto idealizado, né? Um objeto que nós achamos que podemos um dia encontrar. É o homem da minha vida. Pode ser um adulto frustrado, então. Com certeza, essa busca sempre será frustrada, porque esse objeto não existe. Esse objeto perfeito não existe. Nós não somos assim porque a gente espera isso do outro, né? Agora, doutor Roberto, eu fico aqui com algumas dúvidas. Uma delas é possível uma pessoa amar alguém sem passar pela paixão e direto por amor? E aí eu não tô falando de relações de mãe, filhos, não. Eu tô falando da relação propriamente homem e mulher. Sim. Às vezes acontece, sim. Às vezes são amizades que se transformam em amor, né? Isso pode acontecer. Às vezes até são relações inicialmente aversivas que se transformam em amor. Tem até filmes que relatam esse tipo de experiência. Mas muitas vezes a própria relação de apaixonamento pode se transformar em amor. E aí, inicialmente, o amor,
é um amor erótico, né? Certo. O que caracteriza o amor erótico é a falta. Né? Eu amo o outro porque ele preenche algo que me faz falta, né? E projeto nele essa capacidade de preencher coisas, né? Em mim. Então esse é o primeiro approach, primeira forma com a qual nos relacionamos com o outro. Aos poucos, nós percebemos que o outro não tem essa capacidade divina de preencher toda... Que ele é um ser natural, que ele não é um ser perfeito. Exatamente. Ele não preenche todas as nossas necessidades, né? Agora, doutora, aproveitando isso que a senhora acaba de falar, a gente ouve muito falar que o amor é cego. É o amor mesmo que é cego? A paixão é cega ou nenhum dos dois? Não, a paixão é cega. O amor é um processo de encontro com o outro. Podemos dizer que na paixão, no fundo, a pessoa se relaciona basicamente com ela mesma. Não existe quase o outro. O outro é apenas um depositário, né? É um porta-retrato onde ele coloca o retrato. Isso aqui vai ser o que eu achei. Daí você pega a pessoa e fala, ela vai se enquadrar no que eu estou sonhando. Mesmo que não tenha nada a ver, né? Mesmo que não tenha. Geralmente, o estereótipo deve ser a primeira coisa, né? Sim. O mais próximo da realidade do que a pessoa deseja, né? Sim. Diferente do interior. Essa é a atração, o que eu chamo o primeiro ingrediente, né? São 5 ingredientes do amor, né? Que o senhor vai citar pra gente? Sim. Vou pedir daqui a pouco pra você citar os 5. Deixa eu só falar antes com o Eliezer, nosso repórter, que tá nas ruas de São Paulo. E já tem alguém, acho que com pergunta, é isso, Zeca? Exatamente, Jaque. Estamos aqui de volta do centro e olha, foi mais difícil do que eu imaginava achar alguém apaixonado aqui no centro para falar um pouquinho com a gente. As pessoas não querem aqui falar do meu sobre lado amor. tá a Karine. Então, achei que ia ser mais fácil o tema, né? A gente falar sobre amor. Achei que apareceriam mais pessoas, mas ó, foi difícil, viu? O pessoal tá com o coração um pouco duro aqui. Mas a gente conseguiu falar com a Karina e a Karina então topou conversar com a gente. Eu vou começar perguntando para ela, já que o seguinte, Karina, para você, qual que é a diferença entre amor e paixão? Paixão, eu acho que é mais obsessão, assim, pela pessoa. E amor é ser mais compreensivo, estar sempre do lado dela. Aí é a explicação da Karina. E você, Karina? Tá apaixonada? Tá amando? Como é que você tá? Tô apaixonada, mas não sei se isso é perigoso. Tá aí. Ela até introduziu, Jaque, para a pergunta que ela gostaria de fazer pro doutor que nos visita nessa tarde, para ele explicar um pouquinho. Qual que é a sua pergunta, Karina? É perigoso estar apaixonada? Excelente a pergunta aí, dela. Obrigada, Zeca. Daqui a pouquinho você volta? Nada. Isso, daqui a pouquinho a gente arruma mais alguém para fazer uma pergunta para colaborar com esse tema tão apaixonante nessa tarde. Boa sorte na sua empreitada por encontrar alguém para falar sobre amor. Obrigada, Zeca, até já. As pessoas não querem muito falar sobre amor não, doutor Roberto. Eu queria primeiro, antes de fazer a pergunta dela, que se paixão é perigosa, eu queria saber se o que ela falou está correto. Paixão tem a ver com obsessão? Sim. Justamente, aí responde já a pergunta dela, né? A gente falou, como Freud definia a paixão, um tipo de neurose, ou até de psicose às vezes, né? Justamente porque ela te desliga da realidade, né? Ela faz com que você não se relacione de verdade com a realidade. E esse também é um motivo pelo qual hoje tem dificuldade de se falar sobre amor. Porque as pessoas são muito mais narcísicas. Elas se relacionam muito com elas mesmas, né? Estão muito egoístas, sim, né? Hoje dá até para tirar uma foto de você selfie, mesmo, né? Que faz o maior sucesso. Eu vivo tirando várias. A gente caminha para um mundo cada vez mais egoísta, né, doutor? Sim. Agora, é verdade que a paixão... Daqui a pouco eu vou nos 5 ingredientes do amor, que eu sei que você em casa está curioso. Também tô, ele vai explicar pra gente. Mas eu queria fazer uma pergunta. É verdade que a paixão tem data de validade? Geralmente sim, porque isso não se sustenta por muito tempo, né? O desencantamento é a próxima etapa, né? Só que tem pessoas que realmente têm uma estrutura psíquica muito narcísica e muito dentro dessas pessoas o núcleo psicótico que todos nós temos está muito desenvolvido, então elas tendem a prolongar isso de uma forma indeterminada. Eles podem viver a vida toda uma paixão,
né? Amando alguém que na verdade não existe. Exato. E tentando mudar outra pessoa para se transformar no que ela sonha ou não. Sim, sim. Esse é o segundo passo, né? O outro tem... E há muita raiva quando o outro não responde a essa projeção. Né? Eu projetei, eu pus no porta-retrato uma foto e você não é essa foto, né? Então há uma revolta interna pelo fato do outro não se adaptar a que o teu mundo interno tem enxergado nele. Agora, até que ponto, eu vou deixar 5 ingredientes pro final, tá, gente? Até que ponto a maturidade tem a ver com se apaixonar ou não? Porque eu me lembro que depois já de adulta, me casei com 27 anos, quando eu comecei a namorar o meu marido, não que a gente não tenha se apaixonado, mas eu percebo muita maturidade, aceitar a realidade. Bom, esse defeito ele tem, não tem problema, procurar quais são os defeitos e falar, bom, eu consigo me adaptar a eles, ou já decidi se eu não iria conseguir me adaptar para não seguir uma relação e vice-versa. Então, eu acho que eu tenho a impressão de que a maturidade nos torna mais maduros com relação à paixão. Não que ela seja totalmente ausente, mas ela não é tão importante. O amor passa a ser primordial. A gente para de idealizar tanto o outro. Isso tem algum sentido, doutor? Sim, totalmente. Sem dúvida. É um amadurecimento emocional da pessoa que acontece aos poucos, né? Que exige que você pense e comece a perceber que o mundo não gira em torno de você, que nem tudo que acontece lá fora, no outro, tem a ver com você. Né? Também a capacidade de enxergar que o outro, muitas vezes, lida também com seus fantasmas internos e, às vezes, as reações dele não são com você, são com os fantasmas dele, né? E você está apenas aí também como depositário dessas reações. Aos poucos você entende, e também a tua compreensão ajuda o outro a entender isso também, né? E isso ameniza a relação. Tem um filósofo da USP, Clóvis de Barros, que ele definiu 3 etapas do amadurecimento do amor, usando 3 palavras diferentes que os gregos usavam para definir o amor. A primeira é eros, que é esse amor intenso, esse amor passional, apaixonado, esse amor baseado essencialmente no que me falta. Certo. Depois vem a filia. A filia que dá origem às palavras, várias palavras da nossa língua, né? É essa proximidade do outro, essa capacidade de enxergar o outro e de sentir empatia pelo outro. É como se fosse mais fraternal, né? Sim, é um amor mais fraternal. Então, é um amor já mais amadurecido, né? E, finalmente, tem o terceiro amor que, no dicionário grego, é a ágape, que é o amor característico do cristianismo. O amor cristão essencialmente a ágape, que é um amor baseado na capacidade da renúncia, a capacidade de acolher o outro assim como ele é, mesmo quando ele é chato, mesmo quando ele é insuportável, né, ou apresenta defeitos, assim. Esse tipo de amor é mais difícil e geralmente demora para ser desenvolvido. Sem dúvida. Pela pessoa. O senhor está falando e me faz lembrar que às vezes a gente, estudando os textos bíblicos mesmo, vale a pena a gente dar uma procurada, porque aqui a gente só tem a palavra amor. E quando a gente vai, às vezes a gente vê e não entende direito o texto, mas quando você vai entender o que estava escrito no original, é sempre um desses amores. Aí você entende, esse é o amor de Deus, esse é o amor fraternal, aqui é o amor eros, que é o de homem e mulher. Isso nos ajuda até a entender a Bíblia quando a gente consegue compreender esses tipos de amor que os gregos já utilizavam e que existem, né? Que podem ser definidos por nós, na verdade. Claro. Tem mais pergunta? Vamos ver? Então vou falar com o Eliezer de novo. Zeca, tem mais pessoas aí que querem falar sobre amor e paixão? No ar tá sem áudio também? Peraí, Zeca, que eu tô sem teu áudio. Segura aí as pessoas que eles já vão corrigir esse probleminha, a gente já continua conversando. Daqui a pouco eu volto a falar com o Zeca. Problemas de programa ao vivo, doutor. Claro. Fala pra gente sobre esses 5 ingredientes do amor, então, que eu fiquei curiosa.
Bom, esses 5 ingredientes eu acabei colhendo da experiência que eu tenho com as pessoas que fazem terapia comigo e que contam suas experiências, inclusive sobre a vida amorosa. Certo. Né? Eu fiz um paralelo entre os primeiros 4 e os 4 elementos, né? O fogo, o ar, a terra e a água. Então, o fogo é atração. Atração é o primeiro elemento que move toda essa máquina amorosa dentro da gente. Mas, curiosamente, contrário do que muitas vezes as mulheres pensam, a atração não é unicamente um fator físico. Ah, não? Não. O que mais pode ser a atração? A atração tem alguma coisa a ver com o físico, mas não é exclusivamente físico. E no físico, não são geralmente aqueles atributos que as próprias mulheres cultivam, né? Ou que às vezes os homens também gostam de enfatizar, mas é um conjunto de coisas, é um conjunto que abrange várias experiências sensoriais, a forma de andar, a forma de falar, até o cheiro da pessoa. O charme conta, né, doutor? O charme, o tom de voz da pessoa, né? E não só fatores mais sensíveis, sensoriais, mas fatores também internos definem a atração. Você se sente atraído por um certo tipo de mulher. E na análise das pessoas, isso é muito claro, que há um padrão, né, que a pessoa busca, né, no fundo. E certos atributos psicológicos da pessoa também definem a tendência a ser atraído por uma mulher e não por outra. Por isso que as pessoas se repetem às vezes, né? Sim. Repetem características de pessoas com quem se relacionam, sim, né? Sim, tendem a repetir. Né? A gente parou na atração, que foi o primeiro ingrediente. A gente já volta, tá? Vou falar agora com o Eliezer. Pois é, você tá com 2 pessoas aí, é isso? Exatamente, Jaque. Me ouve bem agora? Ouço muito bem, agora tá perfeito. Pronto, isso. É alguém que não deve estar apaixonado aí na nossa equipe que fez isso. A gente falando sobre amor. É o Zeca que tá falando, hein? Ô, Jaque, ou tá nós muito conseguimos aqui. Zeca. É verdade, eu tô muito apaixonado. Pode ser também. Falando em apaixonados, arrumamos um casal já, que de namorados, vivendo aquela paixão gostosa. Kaique e Arielle, eles toparam falar um pouquinho pra gente sobre essa questão de amor e paixão. E eu vou começar perguntando pro Kaique, já, porque a Arielle falou que ela é muito tímida, não vai querer falar. Kaique, na sua opinião, qual que é a diferença entre amor e paixão? Eu acho que assim, paixão é uma coisa muito superficial comparada ao amor, né? O amor é uma coisa muito mais intensa, muito mais, assim, não tem como você falar que você ama alguém e ser um sentimento falso. Se realmente amor é uma coisa muito verdadeira. E já paixão, você pode ter paixão por um objeto, por qualquer coisa, assim. É uma coisa mais passageira, já o amor já é mais intenso, assim. Aí já que a explicação dele, que amor é aquela coisa intensa que você vive ardentemente, e tem um pouco a ver com a pergunta que ele vai fazer também, já que qual que é a sua dúvida com essa relação de amor e paixão? Assim, eu gostaria de saber se o amor tem alguma interferência física, se ele dá alguma diferença física quando a pessoa ama, no caso. Olha, eu não sei qual vai ser a explicação técnica para isso, viu, Jaque? Mas que o amor muda a pessoa, isso muda de verdade. Jaque, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Zeca. Boa pergunta dele, né? Primeira pergunta que eu faço, aliás, antes do senhor responder a pergunta dele, todo mundo quando fala no senso comum tem uma noção boa do que é paixão e amor, né? A colocação que ele fez faz sentido, não faz, doutor? Sim. A gente tem muita noção até não ficar apaixonado. A hora que apaixonou, lascou, né? Esqueceu. Esquecemos tudo. Né? A gente tem alguma alteração física quando ama ou até quando está apaixonado? Sim. Então, realmente, a gente costuma perceber essa transformação até no rosto da pessoa, na forma de gesticular da pessoa. A pessoa fica mais relaxada, diria. A gente fica um pouco mais bobo, vai, doutor? Não fica quando tá apaixonado. Quando tá apaixonado. Apaixonado a gente fica um pouco mais bobo. Não, eu acho que o amor potencializa. A gente fica mais feliz. Sim. Eu também acho. E também mais bem disposto em relação à vida, em relação
aos outros em geral, né? Até em relação ao próprio trabalho, muitas vezes. Né? Talvez mais tolerante, né? Sim. A gente tá amando, tá tudo bem. Doutor, vamos pro segundo ingrediente. A gente falou da atração. O próximo ingrediente? Então, o próximo ingrediente tem a ver com o ar. O que dá vida, vitaliza a relação é a cumplicidade. Cumplicidade é um elemento importante, que é uma sintonia na forma de perceber as coisas e também na forma, que eu gosto de usar essa palavra, de erotizar as coisas. Os dois se apaixonam, se entusiasmam pelas mesmas coisas, né? Conseguem construir um sonho juntos, né? A partir dessa paixão conjunta. E a cumplicidade é um elemento importante a ser detectada na relação, porque é aquela que traz serenidade e calma. Não há necessidade de você estar se adaptando ao outro. Você pode relaxar estando com o outro. Lindo isso. Isso é um aspecto extremamente importante que às vezes não acontece, né? É isso que faz com que pessoas continuem casadas a vida inteira, apesar das diferenças, né? Sim. Dentro do amor tem que ter essa cumplicidade, né? Sim. Terceiro elemento, doutor. O terceiro ingrediente é a afinidade. É um elemento central. A afinidade tem a ver com uma estrutura essencial do ser humano, que é o que eu chamo de self, ou o eu profundo. Né? Essa estrutura que todos nós temos é algo que ilumina a nossa vida e projeta nelas formas de ser que são ligadas à nossa ética e à nossa estética. Né? Você tem uma forma peculiar de ver o mundo, de ver as relações, né? Aquela coisa, por exemplo, a mulher vai ao bar com o namorado e fica chateada porque o namorado maltratou o garçom, né? O que tem a ver? Tem a ver com o selfie. O selfie dela está batendo com o teu, né? A forma de encarar o mundo, né? Sim, a forma de encarar o mundo. Isso é importantíssimo. Quando o selfie não bate, o amor vai ter problemas. Uma relação duradoura é difícil. Quarto elemento, pode falar? Não, tem ainda o aspecto estético. E o aspecto estético? Né? Esse Como é mais assim? difícil. Como As assim? pessoas não pensam no aspecto estético. Me conta sobre isso. Mas é uma forma, por exemplo, de gesticular, uma forma de falar baixo ou alto, né? Tem pessoas que gostam de falar alto, e o outro já se sente mal diante daquilo, porque não é a estética dele. Tem pessoas que gostam de se vestir mal, né? Ou desleixadamente, e o outro se sente agredido por aquilo. Não é uma coisa secundária, porque é a partir disso, né, que você vai construir depois a forma como você vai, inclusive, educar os filhos, são os valores que você vai passar para os filhos. Então tem aí um cimento muito forte que faz o casal se sentir bem ou mal. Imagina, o pai fala alto, a mãe fala baixo. Como é que fica a criança dentro dessa relação? O que essa criança vai aprender se são princípios diferentes? Não estamos falando sobre certo ou errado. A gente está falando sobre estéticas diferentes, né? Estéticas diferentes. E isso interfere bastante no amor, né? Interfere e às vezes as pessoas lutam para superar isso, mas é uma coisa que não pode ser reduzida. Está intrínseca, né? Faz parte da pessoa. Faz parte da pessoa. Infelizmente eu tenho um pouquinho de tempo, eu quero tentar entender todos os elementos. Fala para mim o quarto, por favor. Então, o quarto ingrediente, né? Ingrediente, finalmente, é a admiração. No amor é importante que um admire o outro, né? Essa admiração é baseada em todos os outros elementos, mas é uma coisa importante que vitaliza. A mulher quer ser desejada e o homem se sente admirado quando a mulher responde ao seu desejo. Isso não é igual no homem e na mulher. Né? A mulher
quer ser desejada, e o homem quer que ela fica responda isso. Embaidecido quando a mulher responde ao desejo dele, né? São situações diferentes, porque nós somos diferentes, né? É claro, existe alguma diferença no psiquismo, né? Então, eu acho esse elemento também muito, muito importante, e ele costuma realimentar todos os outros. Essa admiração dá força, vitaliza. Por isso eu digo que esse elemento é como a água, né? Evita que a vida amorosa se torne árida, seca, né? Eu tenho que encerrar, peraí, eu quero falar rapidinho dos livros. Eu trouxe hoje 2 livros pra gente, né? Sim. Vamos mostrar, fala rapidinho dos 2 pra nós, por favor, Roberto. Então, o primeiro livro já que eu tinha trazido Perguntas outras vezes, e são pequenos textos que respondem a perguntas como essas que são feitas na rua, sobre vários temas, né? Os temas mais variados da vida, do dia a dia. O outro livro já é um livro mais para quem estuda psicologia ou psicanálise e tem gosto para conhecer, é uma introdução à teoria psicanalítica, né? Ai, doutor Roberto, o nosso tempo acaba muito rápido quando o senhor vem. Volte mais vezes, por favor, tá? A gente ama suas explicações. Quero agradecer ao nosso repórter, Zeca Eliezer Pereira. Zeca, obrigada. Obrigada por ter conseguido algumas participações, ter conseguido que as pessoas falassem sobre amor. Imagina, Jaque, eu que agradeço participar desse tema tão apaixonante que foi. E devo fazer uma observação jornalística, Jaque, sobre a situação. Realmente muito difícil, viu, o pessoal falar sobre amor. Eu não sei se expressar o sentimento, as pessoas ainda ficam meio retraídas. Mas olha, foi uma situação diferente hoje. As pessoas realmente não querendo falar sobre esse tema que é tão importante, tão interessante, que é amor, que é paixão. Acho que fica essa observação sobre essa questão, Jaque. Muito obrigado, até a próxima. Zeca, obrigada, a gente estava com saudades de você no nosso programa, viu? Te espero semana que vem. Valeu, eu também estava com saudades. Até a próxima. Obrigada, Zeca, uma ótima tarde. Só para finalizar aqui, eu já vou encerrar, mas talvez as pessoas tenham medo de se expor, não é verdade, doutor? Com certeza isso tem muito a ver, porque você está falando de uma coisa muito íntima, né? Muito pessoal, né? Tá bom, eu vou encerrar, porque eu preciso. Olha, quem quiser entrar em contato, robertogirola.com.br, www.robertogirola.com.br. Tem também os telefones 0 operadora 11 34860079 e 99646 6812. Doutor Roberto, volte sempre, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Uma ótima tarde.